Consegui arranjar nem tempo para Pronto, fazer aqueles gravando. PowerPoints. Depois eu coloco para vocês na sala virtual, tá? Então, Beleza. conforme prometido, na sexta-feira a gente fez uma live revisando toda a teoria de cinemática vetorial, os desenhos, tá? Vou passar por isso rapidamente, falar das fórmulas e, se der tempo, a gente faz os exercícios. Não tendo tempo de fazer os exercícios, lembre-se que esta aula 37 e a aula 38, com todos os exercícios resolvidos, eu já coloquei na sala virtual de vocês na segunda-feira da semana passada, dia 15. Então, 15 de junho, na sala virtual, tem o vídeo da aula 37 e tem o vídeo da aula 38, tá bom? Então, vamos lá, gente. Recordando, ó, isso aqui está no caderno de vocês, 2, página 136, módulo 37. Vamos lembrar como é que eu represento velocidade vetorial? Lembra que eu dei exemplo para vocês na sexta-feira de um carro passando numa lombada ou um carro executando um movimento aqui numa trajetória circular, tá? Então, aqui eu mudei o ponto. Na semana passada, acho que eu pus o ponto aqui, ó. Hoje eu coloquei o ponto aqui. Esse ponto é sempre dado. E o sentido do movimento também, ó. Ou é horário, que é esse exemplo, ou é anti-horário. Vetor velocidade, ele tem módulo ou intensidade. É o valor numérico. Quanto vale? Estou fazendo uma viagem a 80 km por hora, por exemplo. Então, 80 km por hora é a velocidade quando eu passo nesse ponto, é o valor numérico. A direção é a reta tangente. Já no slide seguinte eu vou traçar a tangente nesse ponto e o sentido é o sentido do movimento. O que é reta tangente, pessoal? Olha ela aqui, ó. É aquela que passa exclusivamente por aquele pontinho que está aqui. Tudo bem? Isso é tangente, tá? E o sentido do movimento, ó, não estou fazendo isso no sentido horário. Opa, peraí que o mouse enroscou aqui, ó. No sentido horário, ó. Então, daqui para baixo. Essa é a representação do vetor velocidade, tá bom? Beleza? Certo. Próximo. Aceleração vetorial. A aceleração vetorial ela é dividida em duas, a tangencial e a centrípeta, tá? O que é tangencial? O nome diz tangencial, tangente também. Também vou colocar tangencial, tangente. Mas vamos ver o que ela significa. Ela depende da variação do módulo da velocidade, ou seja, essa aceleração tangencial, ela só existirá se o carro estiver fazendo a curva pisando no acelerador ou pisando no freio, tá? Estou fazendo a curva, acelerando, a velocidade vai aumentando, aumentando, acelerando. Existe aceleração tangencial, que é aquela que te puxa para fora, querendo que você saia pela tangente. E se eu frear o carro, ela também existe. Ela não vai existir em movimentos uniformes. Se a minha velocidade for constante, sempre a mesma, ela não existe, tá? Então, ó, eu coloquei aqui um outro quadro para vocês, ó. Aceleração tangencial. O módulo dela, quanto ela vale, é o mesmo daquela aceleração que aparece no vovô Ateu, no sorvetão, no Torricelli, ó. É a mesma que aparece nas equações do M e o V. A direção, o nome dela é a aceleração tangencial tangente à trajetória. E o sentido dela? Se o movimento for acelerado, a velocidade tem o mesmo sentido da aceleração tangencial. Se for retardado, o contrário. Então, é isso aqui, ó. Se a velocidade está para a direita, você bota o AT para a direita. Se a velocidade está para a direita, você bota o AT ao contrário, se for retardado. Quer ver? Vamos ver isso na figura, ó. Nós não acabamos de fazer essa figura, botamos o vetor velocidade para baixo? Agora, vamos Sim. pegar um exemplo, o M e o V acelerado, tá? Se é acelerado, vetor velocidade e aceleração, ó, mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, o V está para baixo, botei o AT para baixo.
certo? Eu estou recordando, gente, o que eu falei semana passada e o que eu falei na sexta-feira para vocês de novo, tá? Muito bem. Agora o próximo passo, a centrípeta. A centrípeta é aquela que faz você fazer a curva. Ela é responsável pela variação da direção da velocidade. Ela te puxa para o centro da trajetória. Lembra que eu falei para vocês? Centrípeta para o centro. Como é que eu calculo a centrípeta? Só tem uma formulinha aqui, ó. Velocidade do móvel ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Estou fazendo a curva a 40 km por hora. Boto 40 aqui, ó. 40 ao quadrado. O raio da trajetória é 10 metros, por exemplo. Faço a conta. Só isso, centrípeta é só isso. Como que eu represento na figura? Apontando para o centro da trajetória. Então, eu peguei aquela figura, o V estava para baixo, o AT estava para baixo, estão vendo? Então, a centrípeta, ó, puxou para o centro. Agora, a aceleração total ou vetorial do meu carro é a soma da tangencial com a centrípeta. O que eu fiz? Ó, traço a paralela, traço a paralela, traço a paralela, onde cruzou tem a aceleração total do meu carro. Reparem que elas sempre formam 90 graus, ó. Formou 90 graus, o que eu faço, gente? Teorema de Pitágoras. Aceleração total do meu carro, ou vetorial ao quadrado, é a tangencial ao quadrado, mais a centrípeta ao quadrado. Ô, professor, Paramos aí na sexta-feira, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? eu posso perguntar Pode uma falar, coisa? pode A falar. aceleração centrípeta, olhando aí Ah, no gráfico, ela não seria o valor do raio direto? ela não seria o quê? Ela não seria o valor do raio? Não, isso daqui é uma representação gráfica, tá? A aceleração centrípeta, na verdade, o valor dela, você vai pegar a velocidade do carro ao quadrado e dividir pelo raio. A fórmula dela é essa. Não significa que ela tenha o mesmo tamanho do raio aqui. A única Ah, coisa tá. é que ela é dirigida para o centro, onde eu estou apontando o mouse aqui, é o centro da trajetória, tá bom? Não significa que ela Certo. seja igualzinho o raio. Ela tem a direção radial, que é exatamente a direção do raio, tá bom? Mas não Tá. significa que ela tem o mesmo valor. Pode ser que dê o mesmo valor ou não, tá bom? Tá, mas Beleza? também a parte do MUV acelerado, que a aceleração tangencial vai ser na mesma direção do que a velocidade. Isso. Com isso eu teria uma força maior colocando o móvel seguir para fazer ele seguir em linha reta do que ele continuar rodando? É isso mesmo. Na verdade, ó, o que isso significa para nós na vida real? Se você está fazendo aqui ó, uma curva com o seu carro e acelerando, pisando no acelerador, cada vez mais a velocidade vai aumentando. Por exemplo, quando você chega nesse ponto, a tendência é o teu carro sair pela tangente. Lembra, acho que foi você que me perguntou na sexta-feira, se você roda um Uma brinquedo boneca. qualquer, na hora que você está rodando o brinquedo assim, ó, se arrebenta o fio, ele sai pela Aí ela tangente. sai. A mesma coisa Hum, com o carro. Se um carro faz uma curva com uma velocidade muito alta, a tendência é ele cair na ribanceira. A aceleração tangencial puxa ele para cá. É isso mesmo, tá bom? entendi. Beleza? Beleza. Ótimo. Olha, eu coloquei aqui um exemplo de retardado, tá? Aqui, ó, um outro movimento, vou representar nesse ponto também, sentido horário, ó. Tracei a tangente, tá? A velocidade é no sentido do movimento. Se é retardado, a aceleração tangencial tem o sentido contrário de V. O V não está para cima, então tem que botar o AT para baixo, que é o próximo slide, ó. V para cima, a tangencial para baixo. Gente, essa tangencial não é aquela que está preocupada em acelerar ou frear o seu carro? Se você faz a curva pisando no freio, ela tenta te puxar para trás, ó.
A grosso modo é isso, para você não cair na ribanceira, para você não sair pela tangente. Então, você está pisando no freio, a aceleração tangencial te puxa para trás. A centrípeta, ó, continua te puxando para o centro. Quando você fizer a soma vetorial das duas, você tem esse vetor aqui amarelo, que é a aceleração total que atua no seu carro. Lembrando que a T e a CP, ó, de novo, formou 90 graus Pitágoras, certo? Então, esse seria o gráfico se o carro estivesse fazendo a curva pisando no freio, tá? Então, aquela deles falarem que você tem que fazer uma curva freando, é melhor você fazer uma curva freando do que com uma velocidade constante, mesmo que baixa, é por conta dessa parte da cinemática vetorial? Isso, exatamente, porque isso aqui, ó, tá puxando o teu carro, a grosso modo, para trás, né? E não fazer com que ele saia pela tangente, certo? É a maneira E mais se adequada, eu, tá? E e se agora eu você pegar. pode fazer a curva, em último caso, nem acelerando e nem freando, fazendo a curva em movimento uniforme, é o famoso movimento circular uniforme, onde você faz a curva com velocidade constante. Aí você não tem a aceleração tangencial, ela não existe. Por quê? Porque essa aceleração tangencial é aquele A do vovô ateu, do Torricelli, do sorvetão. No movimento uniforme não tem aceleração. Então, no MU só tem uma aceleração, ó, a centrípeta. Então, o A é a própria centrípeta. Esse é o gráfico para o movimento circular e uniforme. Certo? Tudo bem, gente? Ô, professora, me Pode surgiu falar. mais uma dúvida aqui. Pode Se eu falar. pegar um carro, eu tenho esse círculo. Tem muitas provas, muito, não é circuito, mas o pessoal pega, um círculo e É. começa a pegar com o carro a dar drift nesse círculo até, diminuindo o círculo, diminuindo o raio e tal, ou eles podem ir aumentando. Se eu pegar o carro e continuar dando drift, mas eu não tô acelerando, eu acelerei por um tempo, parei, eu deixei a aceleração igual a zero e deixei só o movimento, só a velocidade dele. Constante. É, isso. É. Como é que eu representaria um gráfico desse jeito, com o carro Com fazendo drift? Seria a com mesma coisa ou velocidade seria. constante? É Pode isso que ser você está me velocidade perguntando? constante, Como na é que eu verdade. represento com velocidade constante? É esse aqui, ó, que você está vendo na tela agora. Esse aqui é o É que na gráfico. verdade eles não param de acelerar, né? Então eles sempre estão pisando no acelerador É, para conseguir fazer a roda, né? Para fazer o é. círculo de drift. Mas para representar esse gráfico e não decidir um instante para representar isso, eu teria que fazer essas setas circulares Exatamente, para você teria que poder fazer essas representar o setas. gráfico? É que às vezes ele está pisando no acelerador exatamente para manter a velocidade constante, Lucas. Por quê? Veja bem, para você manter a velocidade do seu carro constante, a somatória de todas as forças que atuam no carro tem que dar zero. Então, o motorista está pisando no acelerador para impulsionar o carro para frente. Só que a resistência do ar impulsiona o carro para trás. Este vetor com este se anulam, tá? Então, se os vetores, se a soma vetorial dá zero, o carro continua caminhando com velocidade constante. Então, seria exatamente essa figura aqui, ó, tá? Certo. É essa figurinha aqui, beleza? Beleza. Então, beleza. Gente, ó, refazendo exercício da página 139 do caderno de vocês. É aquele exemplo, ó, amarrei um brinquedo num barbante, estou girando o brinquedo aqui, ó, girando, girando, girando no sentido, aqui nesse exercício está no sentido anti-horário, né? Quando o barbante arrebenta aqui, para onde sai o brinquedo? Ó, ele sai tangente. Se você está girando aqui, ó, na hora que o barbante arrebenta, aqui ele faz isso, ó, sai na reta tangente. De todas essas opções,
A única que a reta é tangente é a alternativa D, ó. Ele está fazendo isso, ó, com o brinquedo. O barbante arrebentou aqui, o brinquedo faz isso, ó. Saiu pela tangente. Esta é a reta tangente, tá? Então, a velocidade é tangente, então a alternativa correta, D de dado. Tudo bem? O próximo é aquele do Tudo. Autódromo de Interlagos lá, né? O Autódromo de Interlagos, ó, ele está executando essa prova no movimento em sentido anti-horário. Quando ele está chegando na curva número 1, ele pisa no freio. Então, ele faz a curva número 1 aqui, ó, pisando no freio. Eu representei, ó, só essa metade da circunferência na página seguinte. Quer ver, ó? Olha aqui, ó, metade da circunferência, tá vendo? Ó, esse é o ponto 1. Como é que ele pede para representar os vetores aqui? Em primeiro lugar, vetor velocidade e reta tangente. Tá aqui a tangente, ó. Como ele está fazendo isso aqui, ó, então, para baixo. Tá aqui, ó, o vetor V para baixo, tá? Como o movimento é retardado, no movimento retardado, velocidade e aceleração têm sentidos contrários, né? Então, se o V está para baixo, a tangencial está para cima, ó. V para baixo, a T para cima. A centrípeta não tem erro, ó, sempre dirigida para o centro. Tá vendo que aqui seria a circunferência inteira, ó? Aqui é o centro, então, dirigida para o centro. Somei a centrípeta em marrom com a T, a tangencial em preto, eu tenho a aceleração vetorial total, que é o vetorzinho azul, tá? Então, quando o carro está aqui no autódromo, ó, fazendo esta curva aqui, ó, ele está pisando no freio conforme o enunciado, está pisando no freio, então aqui a velocidade está para baixo, a tangencial está para cima, a centrípeta dirige para o centro, então você tem uma aceleração aqui ó, na direção no sentido do vetor azul, ó, segurando o carro na curva. Quando ele vai para a curva número 2, ele pisa no acelerador, pelo texto, tá? É que nós lemos o exercício na sexta-feira, mas está falando aqui, ó. A curva S que ele faz no ponto 2, os pilotos executam em movimento acelerado, tá? Então, quando ele passa aqui pelo 2, ó, os pilotos aceleram. Então, a curva, ó, tá para cá. Então, redesenhei o número 2 aqui, ó. Ó, a curva para cá, ó. Movimento acelerado, ó, tracei a tangente. Aqui está o vetor velocidade para baixo, tá? Como o movimento é acelerado V e a T tem o mesmo sentido, ó, a centrípeta é dirigida para o centro, a soma vetorial dá o vetor A. Beleza? Eu mandei esses slides para vocês já ou não? Esses slides agora, eu acho que não. Eu Não, vi um então que acho postou que eu sexta-feira. talvez eu tenha mandado na semana passada, eu vou botar na sala virtual de vocês hoje, tá bom? Essa aula, tudo que eu estou falando aqui, nós estamos gravando, estou mandando para vocês também, tá? A única que tem aqui é aquela da sexta-feira, de sexta-feira que você mostrou. Tem as fórmulas e tudo mais, só que você não falou delas naquela hora. Você falou hoje. Tá bom. Não sei se vai E usar tudo agora na mesmo. aula de hoje tem as fórmulas, tá? Eu mando esse slide para vocês hoje. Ó, esse aqui não tem erro, ele fala que o carro faz a curva aqui com velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, só tem uma aceleração que é a centrípeta, que é dirigida para o centro da trajetória, no sentido do raio, que é essa figurinha aqui, ó, que está na letra D, ó. Possui aceleração com módulo constante, direção radial, radial no sentido do raio e o sentido para o centro da trajetória. A velocidade do carro é constante, ó, frisei aqui, tá? Então, a aceleração dele é só centrípeta porque é um movimento circular e uniforme, tá? O último é o mais dificinho, ó. O carro percorre uma trajetória circular, tá aqui ó, um círculo. O carro parte do repouso do ponto A e retorna ao ponto A. Então, o ponto A é esse, ó. Ele sai daqui, dá uma volta completa
e retorna ao ponto A. Ele gasta para isso 1 minuto ou 60 segundos, como está no gráfico. Olha o que ele faz, gente. Ele sai do repouso, ele acelera. Ó, em 10 segundos, a velocidade dele chega a 30 metros por segundo. De 10 segundos até 50 segundos, ele mantém a velocidade constante, ó, constante, constante, constante. Quando chega no instante de tempo 50, ele pisa no freio, a velocidade vai diminuindo e ele para. Gente, a aula vai acabar, eu vou dar um start aqui, tá? Quando ela acabar, tá? E ele para. Então, ele fez isso aqui, ó. Saiu do ponto A, acelerou, aí manteve a velocidade constante, pisou no freio e parou no ponto A. Deu uma volta completa e gastou 60 segundos, tá? Eu quero saber o raio da circunferência, dessa circunferência aqui. Adotar π igual a 3. Então, o que a gente fez, pessoal? Eu acho o que ele andou pela área da figura. Essa figura é um trapézio, o que eu fiz? Área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso vocês aprenderam lá atrás na aula de M e U V, tá? Base maior é tudo isso, ó, 60, tá aqui. Base menor é esse trechinho aqui, ó, começa no 10, termina no 50, de 10 para 50, tem 40 unidades. A altura vale 30, tá aqui, sobre 2. 60 mais 40 dá 100 vezes 30, 3.000. 3.000 por 2, 1.500. Então, quando ele sai aqui desse ponto A da circunferência, ó, e dá uma volta completa e chegou novamente no ponto A, ele andou 1.500 metros. Só que o problema pede o raio da trajetória. Matemática, como é que você calcula uma volta completa na circunferência, que na matemática é o comprimento da circunferência? Para nós é o ΔS, né? O quanto ele andou. É 2 vezes π vezes r. Então, o ΔS, o que ele andou, 1.500, o π troquei por 3, e com isso a gente acha o r. Vai dar 2 vezes 3, 6, 1.500 por 6, o raio dessa trajetória, 250 metros, tá? Na letra B, ele pede a aceleração vetorial do carro no instante 30. Se vocês olharem no gráfico no instante 30, a velocidade dele é constante. O movimento é circular e uniforme. Então, se é circular e uniforme, não tem a tangencial. Então, a aceleração vetorial dele é a centrípeta. Como é que a gente calcula a centrípeta? A fórmula V ao quadrado sobre R. Ó, vou voltar um pouquinho no gráfico, ó. No instante 15 que ele está pedindo, né? É 15 ou é 30, gente? Esqueci, peraí. No instante 30, ó. No instante 30, ó, sobe aqui. A velocidade dele é 30, tá? Então, botei aqui, ó, V 30 ao quadrado 900. E o raio nós achamos na letra A 250. Então, a aceleração dele é a centrípeta, que é 3,6. Agora, na letra C, nós temos que calcular as duas acelerações. Por quê? Porque ele pede no instante 5. Ó, vou voltar um pouquinho. No instante 5, ó, a velocidade dele está aumentando, o movimento é acelerado. Então, ele tem as duas acelerações, a tangencial e a centrípeta. Como é que eu calculo a tangencial, gente? O que eu falei para vocês da aceleração tangencial? É a mesma do vovô Ateu, do Torricelli, do sorvetão. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu apliquei A, ΔV, ó, daqui até aqui a velocidade aumentou de 30 e ele gastou 10 segundos. Então, tá aqui, ó. A aceleração tangencial é A ou gama, ΔV sobre ΔT. 30 por 10, a aceleração tangencial dele é 3. Tá? E a centrípeta, como é que eu calculo? V ao quadrado sobre R. Se você olhar no gráfico, ó, no instante 5 que ele está pedindo, a velocidade seria 15. Se no instante 10 a velocidade é 30, no instante 5 é a metade, que é 15. Então, tá aqui, ó, a velocidade é 15.
ao quadrado 225 e o raio 250 dá 0,9. Então, eu achei no instante 5 a tangencial e a centrípeta. Agora, ele pede a razão para dividir uma pela outra. Dividir essa por essa. 0,9 por 3 dá 0,3. É isso que ele pediu. Opa, peraí. É isso que ele pediu, tá? Gente, perguntas? Ó, vou mandar esses slides para vocês hoje, tá bom? Eu já vou pôr já já na sala virtual. Só um minutinho aqui que eu vou tirar uma fotinha dos participantes, tá? Só um minutinho aqui, gente. Prontinho. Pessoal, dúvidas? Vamos lá, cadê o povo aqui dessa sala? Quando tem algum caso que Deixa eu só os ver se tem vetores perguntas aqui. da aceleração centrípeta, tangencial. Espera um pouquinho aqui, estou só vendo se tem alguma coisa no chat aqui. Oi, pode falar de novo, desculpa, não ouvi. Fala de novo. Quando eu tiver aceleração centrípeta, tangencial e a aceleração total, e elas não derem 90 graus, como eu vou calcular a aceleração total? Elas sempre vão dar 90 graus, Lucas. Sempre? Sempre. Lucas, sempre que... Ó, só tem 3 tipos de movimento, Lucas. Acelerado, retardado e uniforme. No acelerado e no retardado, sempre a tangencial com a centrípeta vai fazer isso, 90 graus. Se aplica Pitágoras, certo. Sempre, tá? Só no circular e uniforme que não tem a tangencial, então a aceleração total é a centrípeta. É só calcular a centrípeta que está pronta. Nesse exercício que nós fizemos agora, o último, ele não pediu a aceleração total, por isso que eu não fiz Pitágoras. Ele pediu para dividir uma pela outra, pediu a razão. Eu calculei a tangencial separada e calculei a centrípeta separada. Só que ele não pediu a total, por isso que eu não calculei, tá bom? Mas se ele pedisse para calcular, seria Pitágoras. Sempre tangencial e centrípeta é Pitágoras, ok? Entendi. Beleza? Tudo bem? Essa matéria é um pouco difícil de acostumar, mas acho que com o tempo vai indo certo. Vai, e depois outra, ó, eu falei essa matéria para vocês segunda passada, na sexta fizemos uma revisão, hoje estamos falando de novo, tá? Os vídeos dessas 2 aulas estão na sala virtual de vocês. Se vocês não acharem na sala virtual, no meu canal do YouTube tem Elizabeth Venites, está lá, vídeo, cinemática vetorial, aula 37, tem aula 38, está tudo lá também, tá? Se eu não me engano, agora quarta-feira a Guta começa com vocês movimento circular, que na verdade é uma continuação aqui da cinemática vetorial, tá? Oi, Laura, tudo bem? Tô vendo você. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acho Tranquilo? Que não. A Guta vai passar uma cinemática vetorial. A próxima matéria em live, não é? Que ela não fez live passada, na semana passada? Então, de quarta-feira vocês não têm live com a Guta? Quinzenalmente. Só que Quinzenalmente? na semana passada que ela teve a live, ela passou o vídeo. Então não sei. Talvez semana passada ela não deu live, talvez ela dê live nessa quarta-feira agora, tá? Tudo bem? É bem melhor entender a matéria por live, eu acho. É melhor por live, né? Uhum. Eu prefiro. Tá bom, então. Então, gente, até a próxima segunda, tá? Até.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tudo bem, Laura? Beleza? Então tá bom. Gente, então tchau. Boa semana para vocês, tá? Até segunda que vem. Tchau. Tchau, Pro. Não, Tchau. professora. Oi, pode falar. Quem que perguntou aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, não, falaram tchau aqui.